Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Egito e hoje estou aqui com vocês para mais uma mega aula sobre o processo de descolonização do continente africano, dos países africanos, também conhecido como as guerras pela independência dos países africanos. Ou seja, mas que guerra é essa, professor? São guerras contra o neocolonialismo, gente. Eu quero que vocês entendam que após a Segunda Guerra Mundial, muitos países da África, muitas regiões da África eram dominadas pelas potências europeias. É um absurdo, né, gente? Mas isso aconteceu. Então, nos anos 60 começa um movimento de independência, né? Ou seja, os africanos, os povos africanos começam a lutar por sua independência, tentando justamente expulsar, tirar o poder desses países europeus sobre a África. Quem são esses países? A França dominava o norte da África, a Inglaterra dominava a África do Sul, né? Portugal dominava Moçambique, e outras regiões da África. Então, gente, acontecia ainda absurdos, né? Os europeus querendo manter ainda o seu domínio em pleno século XX, na segunda metade do século XX, querendo realmente manter um domínio no continente africano, no continente asiático. A Ásia, no caso, nós temos o Vietnã, né? O Vietnã como uma colônia francesa, né? A região da Indochina, por exemplo, a Índia com influência da Inglaterra. Absurdo, gente. O neocolonialismo foi mais uma página triste na história da humanidade, na história dessa civilização eurocêntrica, branca, cristã, né? Que levava o fardo do homem branco para os demais povos. Ou seja, nós temos o colonialismo do século XVI, que escravizavam as pessoas. No século XIX, nós temos esse neocolonialismo, quando os europeus vão agora se instalar na África e na Ásia, gente. Eles se apossam mesmo, se instalam do continente e em busca justamente de matéria-prima, de mão de obra barata, matam milhares de pessoas. Por exemplo, a Bélgica no Congo vai matar mais de 10 milhões de pessoas durante o governo do Leopoldo II da Bélgica, né? Então, hoje é muito importante você ler a literatura africana, muitos livros de literatura contam essa história justamente do neocolonialismo. E vamos pensar o seguinte, termina a Segunda Guerra Mundial, então digamos que povos, né, alguns povos africanos começam a lutar pela sua independência. Elites dentro da África, né, elites né, da África começam a lutar. Hoje mesmo a gente, quando vai estudar questões sobre identidade e diferença, né? Nós temos vários autores da Ásia, da África, da diáspora africana, né? Comentando. Nós temos o Instituto Hall, né? Nós temos Homi Bhabha, nós temos Eduardo Said, O Oriente como Invenção do Ocidente. Olha o nome do livro dele, Orientalismo. O Oriente como Invenção do Ocidente. Então, muitas pessoas que foram estudar na Europa, da África e da Ásia, eles começaram a recontar suas histórias e dizendo, ó, o Oriente é uma invenção do Ocidente. E começaram a fazer uma desconstrução das narrativas da Europa para com a África, para com a Ásia, que a África e a Ásia eram sempre mostradas como algo exótico, né? O europeu sempre como civilizado, como mais adiantado, mas essas guerras que vão acontecer, né, tudo isso foi provocado pela invasão do homem branco na África, né? E nós percebemos isso, né? A triste página da Guerra do Vietnã, né? Olha só essa imagem aí que você tem das crianças desesperadas por essa guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, guerras da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e guerras na África, guerras na Argélia, Moçambique, Angola, né? África do Sul. É isso que a gente vai estar abordando na nossa aula, viu, pessoal? Então, as principais causas desse movimento de independência, desse movimento de descolonização, que nós vamos apresentar aqui, são as seguintes. Deixa eu pegar aqui minha ultra mega caneta. Olha só. Então, o enfraquecimento das potências europeias após as duas guerras mundiais. Após as duas guerras mundiais, não fazia mais sentido a Europa estar mandando na África e na Ásia.
Então, digamos que as elites africanas, né, estudantes, começam a se manifestar pela independência de seus povos, né? A Carta da ONU em 1945, defendendo o direito de autodeterminação dos povos, era o momento de expulsar os europeus do continente africano e do continente asiático. Mas as influências deles ainda perduraram durante muito tempo ainda, viu, gente? Você vê aquela região ali de Hong Kong, na Ásia, ali tudo era possessão dos ingleses. Olha só, crescimento de movimentos populares incentivando a luta por independência, ou seja, os africanos começam a criar os seus grupos de independência. Eu vou estar mandando o material do livro didático para vocês, para a gente fazer a atividade a posteriori, tá bom? Então, vamos ter a formação do Congresso de congressos na África e na Ásia, defendendo a organização dos países por sua independência. Olha só, deixa eu fechar aqui, isso. Então, eles vão formar os o Congresso Nacional Africano, né, pela independência na África do Sul, o CNA, né? E vamos ter vários congressos também na África e na Ásia, viu? Crescimento da influência do comunismo no mundo também, porque não era o capitalismo que estava agora, dominando a África e a Ásia, então, mas estávamos no contexto de Guerra Fria. Então, a União Soviética também vai tentar propor uma alternativa também, viu? Então, vai ter influências também. Esse mundo bipolar, uns grupos se aliando aos Estados Unidos, outros se aliando à União Soviética. E os líderes africanos assumiram o poder com grande expectativa da população que o legitimava no poder. Vai chegar um momento que o Nelson Mandela, depois de décadas na prisão, ele sai e é eleito presidente em 1994. Aos 72 anos, ele sai da cadeia e vai ser eleito presidente da África do Sul, por exemplo, né? A grande liderança Mandela, né? Olha só. E aí nós temos agora, vamos para o norte da África, a Argélia. Quem é que dominava a Argélia? Era a França, gente. A França tinha muita influência na Argélia, no Marrocos. Por isso que muitos jogadores de futebol, né, eles têm essa descendência, que estão na França, né, do Marrocos, da Argélia, como o Zinedine Zidane, por exemplo, né, dos pais, né, tem descendência da Argélia. Então, na Argélia, como é que foi esse movimento de independência da Argélia, gente? Olha só, uma política ultraconservadora do governo francês na região, viu? Predominava essa política ultraconservadora. Quando eu digo ultraconservadora, é conservar o que já existe, né? O que eles plantaram. Conservar o quê? O domínio francês, conservar essa política da autoridade francesa na região do norte da África. Acredita, gente? Em pleno anos 60, por exemplo, esses movimentos começam a ganhar força pela independência, né? Então, o movimento encabeçado pela FLNA, Frente de Libertação Nacional da Argélia, né? Argelina, olha só. A FLNA, Frente de Libertação Nacional Argelina, ela começa a protestar contra esse governo francês ultraconservador. Forte sentimento nacionalista e, portanto, desejo de rompimento com a metrópole francesa. Ou seja, os argelinos queriam seu próprio governo independente da França. O conflito entre franceses e argelinos chegou a matar uma média de 100 mil pessoas por ano durante a Guerra de Independência. Lembre-se, esse contexto é do pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então vamos entender o seguinte, que o contexto também é o quê? Uma Guerra Fria. Está acontecendo a Guerra Fria, mas também a descolonização da África e da Ásia, viu? Hoje nossa aula é sobre essa descolonização da África. Eu falei na aula anterior sobre a África do Sul e hoje estou falando sobre o norte da África, na Argélia, no Marrocos, tá certo? O resultado, quais foram os resultados dessa guerra pela independência da Argélia? A FLNA pretendia desenvolver um socialismo autóctono no país, baseado na tradição de cooperação comunitária, ausência de estratificação social e tributos entregue aos chefes, que garantiriam a redistribuição à população. Ou seja, era um socialismo mais comunitário. Por isso que eles são chamados assim de comunistas, né? Quando você tenta fazer uma coisa mais comunitária, é comunista. É uma coisa comum, igual para todos, né? Para muitos é uma utopia, mas digamos assim, vamos pensar os povos primitivos da América, né?
os povos indígenas, eles viviam numa espécie de comunismo, né? A canoa é de toda a tribo, não é particular. Os problemas estavam nos administradores, que eram essencialmente pessoas de uma educação moderna, liberais, adeptos da abertura econômica. Quando eu falo abertura econômica, é abrir a economia ao capitalismo internacional e poucos dedicados à preservação das tradições. Aí você vai observar que vai ter conflitos, viu? Muitos conflitos começam a acontecer internamente, porque uns querem valorizar a tradição, o conhecimento local, e outros querem abrir ao capitalismo internacional. Prevaleceu o unipartidarismo frente ao socialismo autônomo. Vamos para Angola. Angola era uma possessão de que país? Portugal, né? Ou seja, o movimento ali foi muito forte, porque a ditadura de Portugal, do Salazar, que vem desde o Salazar, não queria abrir mão das possessões na África, gente. Então vai ser preciso uma revolução dos cravos. O próprio exército é quem vai acabar com essa ditadura em Portugal. E aí vem esse movimento de independência das colônias portuguesas na África. O movimento de guerrilhas iniciou o processo de lutas pela independência contra Portugal. O grupo majoritário era o Movimento Popular para a Libertação de Angola. Olha só, sempre surgem esses movimentos, ó, MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, de inspiração marxista. Marxista por quê? Comunista, né? Karl Marx, né? O filósofo alemão que dizia que a luta de classe era o motor da história, o sentido da história, né? Então, digamos que essa tradição de uma história crítica influencia muito, influencia todo mundo. O século XX é influenciado pelo pensamento de Marx, né? Justamente na luta contra essa propriedade privada, onde uma minoria se apodera das riquezas, né? Então, os guerrilheiros também se agrupavam em outros dois grupos: União Nacional para a Total Libertação de Angola, UNITA, olha só, e na Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA. Olha só, então nós temos aqui em Angola três movimentos, né? Estes apoiados pela CIA, Estados Unidos, né? África do Sul e China. Olha só esses movimentos, né? Então, olha só. Até hoje, Angola continua sendo palco de conflitos entre a MPLA e a UNITA. Olha só, tá vendo? Então nós temos aqui, como é um mundo bipolar, nós temos a influência da União Soviética, que trazia aquela tradição também marxista, né, comunista, e também temos a influência dos Estados Unidos também, tentando influenciar na África, porque era uma guerra fria, era um mundo bipolar, para ver quem conquistava mais aliados, e os Estados Unidos, ou mais influências. E o capitalismo também queria manter a sua influência na África também, viu? Então, mas até hoje temos guerras na região de Angola entre a MPLA, que é o Movimento Popular para a Libertação de Angola, que é marxista, e a UNITA, né? Que tem mais aquela influência do capitalismo. É isso? Tá bom? Então, o primeiro grupo domina regiões ricas em petróleo e o segundo, zonas extratoras de diamantes. Olha só, região de Angola. Então, a situação econômica de Angola após a independência tem sido precária. Os europeus migraram em massa, levando o que podiam. As guerras internas afastam investimentos estrangeiros. A mão de obra é pouco qualificada e analfabeta. Dívidas externas extrapoladas através de empréstimos desvantajosos. A instabilidade política marca o país. Então, a região lá de Angola ainda é muito complexa. Há muita guerra civil e ainda continua assim a luta por paz na África, na região de Angola, viu? E por último, vamos falar de Moçambique. Moçambique também uma colônia de influência portuguesa. Então, a atuação da Organização de Inspiração Socialista Frente de Libertação de Moçambique, olha só, a Frente de Libertação de Moçambique predominou nas lutas pela independência. Frente de Libertação de Moçambique, tá bom?
Eduardo Mondlane conseguiu o apoio da China e da União Soviética em seu projeto socialista. Você vê que está sempre a União Soviética aqui aparecendo, por quê? Por conta da Guerra Fria, né? Para ver quem domina o mundo. Unipartidarismo e economia planejada pelo Estado, explosão demográfica no país, a população cresceu num ritmo muito acelerado, né? Que é o da produção de alimentos, então temos ainda assim a mortandade é muito alta, né? A falta de alimentos, também a desigualdade social é muito grande nesses países da África, muita pobreza, extrema pobreza, como acontece também em diversas partes do mundo, né? Mas na África também acontece muito essa questão da desigualdade social, a explosão demográfica no país, a população cresceu num ritmo muito acelerado, como eu disse, né? E a nacionalização da educação, assistência médica, dos bancos e de quase todas as empresas. Ou seja, essa nacionalização da educação, essa nacionalização da indústria tem uma base econômica de cunho socialista, tá certo? Mas os problemas ainda são grandes em Moçambique, em Angola, né? As guerras civis ainda continuam. Mas o que deve se observar é que os europeus, o comando dos europeus, né, foi retirado, né? Então hoje temos essas guerras internas, mas essas regiões da África todas eram dominadas justamente por Portugal, pela França, pela Bélgica, pela Inglaterra, né? Eles dominaram durante o processo de neocolonialismo, de imperialismo. E por fim, as causas do fracasso dessa independência dos países africanos. Quais são as causas, né? A inabilidade política das lideranças populares, há muitos conflitos internos, né? Os conflitos internos são constantes, né? Eles não conseguem selar a paz entre si, falta de investimentos e ligações comerciais desvantajosas com o exterior, dependência extrema da União Soviética, né? Hoje é a Rússia, e também o capitalismo internacional, distanciamento das tradições locais. Há um distanciamento com as tradições locais, eles não se reencontraram mais, então nós temos todo ainda esse caos que existe ainda no continente africano, tá certo? Então, nós estamos trabalhando o processo de descolonização da África. Eu estarei mandando para vocês textos do nosso livro didático, escaneado em PDF, e também a nossa atividade, tá bom? Então eu irei escanear o nosso livro didático e mandar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido esse processo de descolonização, de luta pela descolonização da África, pela independência da África, e também entenda que os conflitos internos ainda continuam, tá bom? Mas eles conseguiram uma coisa: expulsar a influência internacional assim que estava lá assentada, né? Expulsar o domínio francês, o domínio português, o domínio inglês, né? Mas se há hoje uma dependência, é aquela dependência econômica, né, do capitalismo internacional, tá certo? E nós temos o problema justamente interno, das lideranças populares, dos conflitos internos étnicos, né? Justamente pela a bagunça que aconteceu lá na África, né? Porque os europeus, quando dominaram, fizeram aquelas divisões e muitos grupos étnicos tribais, né? Eles perderam seus territórios. Então, essa questão de demarcação de fronteiras ainda é muito presente na África. Temos muitos conflitos por isso também, tá certo? Um abraço para todos, aguardem meu material e a gente se vê. Até a próxima aula. Um grande abraço do seu lindo, bonito, maravilhoso professor Zé do Egito. Até a próxima, pessoal.